Senhoras e senhores, boa noite. Sou Pedro Bertolino, estou por conta do NUCA Estudos e Atividades de Existencialismo desde Florianópolis para encontros antropológicos, nuca.org.br. Nestas edições, vimos trabalhando a psicanálise existencial de Jean-Paul Sartre, formulada por ele e exposta na quarta parte de Lettres Linéaires, Biblioteca das Ideias, Gallimard, Paris, 1943. Participam conosco Mariene de Açaí Strázola, desde Blumenau, do consultório Interação. Aqui em Florianópolis temos a participação presencial de Sérgio Dias e Daniela Castro, do consultório Perfis, Lara Beatriz Fucchi, Ana Cláudia de Souza e Cláudia Férez Teixeira, do consultório Relações. Todos psicólogos formados com registro no CRP e formação em psicologia existencialista científica, participando destes seminários ao mesmo tempo em que militantes na profissão há mais de 15 anos. Desses seminários semanais que vimos realizando mais recentemente, temos feito vídeos curtos para exposição nos canais do NUCA na internet, como este que você está assistindo. Você também pode participar por correspondência eletrônica a nuca.org.br, cujo endereço de e-mail é nuca@nuca, ou para o endereço de e-mail de qualquer dos participantes deste seminário, inclusive o meu. Sua participação será considerada, sua solicitação, consideração, contribuição será trabalhada, aproveitada na edição subsequente àquela do recebimento de sua correspondência eletrônica. Fique à vontade para participar conosco e contribuir para esses seminários de aprofundamento dos estudos da psicologia existencialista científica a propósito do estudo da psicanálise existencial, que é o suporte teórico metodológico, a teoria do método da psicologia existencialista científica, como vimos dizendo e registrando sempre. No último seminário, último vídeo disponibilizado na internet, nós dissertamos sobre a noção, sobre a ocorrência e a definição de força virtual antropológica, forças e ocorrências virtuais antropológicas. Dissertamos desde a física quântica, onde os quantas são isso, ocorrências virtuais físicas, quer dizer, sem massa, não ocupam volume, não pesam, só são constatáveis enquanto ocorrem e não podem ser manipuladas diretamente, mas só compreendidas e esclarecidas no conjunto que forma o campo quântico, como falamos já naquela oportunidade, considerando os estudos da eletrodinâmica quântica desenvolvida por Richard Feynman e expostas nos seus geniais diagramas que lhe fizeram merecer, junto com a teoria da eletrodinâmica quântica, o Prêmio Nobel de Física de 1964. Mas descemos de lá, da física quântica, e vimos para o nosso cotidiano, onde encontramos ocorrências físicas virtuais que podem ser descritas, verificadas, constatadas a todo instante, como a sombra de um corpo sobre o qual incide uma fonte luminosa, tal como um poste, uma árvore ou qualquer outro objeto. Também a imagem no espelho, objeto de estudo da parte da física dedicada à ótica, assim como a formação da imagem no fundo do olho, nas máquinas fotográficas, nas filmadoras, a função do olho mágico na porta de um supermercado ou de qualquer sala e assim por diante. Nesse processo chegamos à noção e à verificação das forças ou ocorrências
virtuais antropológicas. Aí os acessos emocionais, né, portanto as emoções, a atração, a repulsão e assim por diante. Mas chegamos principalmente à noção, à constatação antropológica e científica, como fez Sartre, da consciência como ocorrência física antropológica. Dita antropológica porque no fenômeno consciência, o sujeito que percebe o objeto e se percebe sujeito no corpo a corpo, na relação com o objeto, de sorte que não ocorre percepção sem sujeito percipiente e sujeito percipiente consciente de ser sujeito da percepção. Ocorre um corpo a corpo entre o sujeito percipiente e o objeto percebido, chamado tecnicamente perceptum, sejam coisas ou sejam os outros. Claro que aí se trabalha com a descrição antropológica da percepção e não com os estudos que recortam apenas uma parte do fenômeno, preocupando-se com as ocorrências fisiológicas do olho humano e coisa do tipo, coisas que nem pertence à psicologia estudar, mas à fisiologia e à ótica na parte da física. Além desses estudos que trabalham com ilusões de óticas e coisas desse tipo, caudatárias do pensamento antigo e medieval, expressamente de Descartes, com a desqualificação total da parte dele das percepções sensoriais, como aliás se fizera anteriormente, e criador para a idade clássica e tempo contemporânea das chamadas ilusões de ótica. Nesse sentido, o Fenomenologia da Percepção, de Maurice Merleau-Ponty, sua tese de doutorado, defendida em 1938, a partir da qual ele trabalhou em suas aulas na Sorbonne e tantas outras coisas, é um trabalho de fenomenologia empírica que trata de psicologizar o fenômeno da percepção, quer dizer, ao fim das contas, remetê-lo para o interior do homem, ficando caudatário do espírito estoico da filosofia antiga e medieval, que entendia que o homem está no interior do corpo, que é o intelectual, domínio do inteligível, e que as percepções sensoriais fariam apenas o papel dos tentáculos de uma aranha encarregados de recolher tudo que está em torno, levando para o interior para a aranha se alimentar, como vemos acontecer aí durante todos os dias ao apreciarmos uma aranha em sua teia. Essa é a concepção das percepções sensoriais na psicologia empírica e da filosofia antiga e medieval, o que quer dizer que a psicologia empírica não acompanhou o avanço da civilização com as conquistas e a evolução consequentes do nascimento da ciência moderna a partir dos séculos XVI e XVII, com Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, Kepler, e depois continuadas por Newton, por Dalton, com os estudos do átomo, dos gases, por Lavoisier, toda a evolução da biologia, da medicina, da própria física no século XIX, no século XX, chegando a este terceiro milênio, com todas essas descobertas e com essas intervenções maravilhosas, esses conhecimentos como das cadeias do DNA, o projeto Genoma e as coisas espetaculares que vem realizando em termos de investigação, de conhecimento e de aplicação da energia quântica. A psicologia empírica ficou caudatária
da metafísica empírico medieval, pelo fato de continuar trabalhando com fatos e não se voltar a trabalhar com fenômenos, que é a única condição de possibilidade de fazermos ciência. Temos no sistema planetário o primeiro exemplo de fenômeno estudado pela ciência experimental. E é a partir da noção de fenômeno na compreensão científica experimental que Sartre trabalha todo o tempo em sua psicologia, em sua ontologia, em sua crítica da razão dialética, em seus trabalhos de aplicação do seu suporte teórico em biografias e assim por diante. Então, é, na verdade, uma ruptura que acontece entre a psicologia existencialista e a psicologia científica, a partir dos elementos que são buscados para trabalhar, a partir de conhecimentos produzidos com sustentação nas percepções sensoriais, das quais não se valeu qualquer filosofia, desde os pré-socráticos até, inclusive, Edmundo Husserl e Martin Heidegger, os dois últimos metafísicos que tentaram restabelecer. Heidegger tentou restabelecer a metafísica, dando um passo de volta até os pré-socráticos, que, no dizer dele, seriam pensadores, e lá estaria a origem da metafísica, o famoso passo de volta por fora da metafísica para dentro da essência da metafísica. E Husserl, como deixa expresso nas meditações cartesianas, tentou restabelecer a máquina pensante, a coisa-pensamento, a res infinita de René Descartes, enfim, o racionalismo cartesiano, pelo qual pretendia fazer ciência sem reconhecer a percepção experimental, tal como sabemos que o fez Descartes, desqualificando tudo em termos de ilusão dos sentidos e admitindo como conhecimento sustentável, verdadeiro, somente aquele que procederia das ideias claras e distintas, e essas ideias claras e distintas seriam já inatas, postas pela coisa-razão, pela máquina-razão em nossa mente. Daí que as descobertas científicas experimentais perdem toda a função, porque se já temos todas as ideias inatas postas em nossa mente, não há nada por acrescentar a isso e fica invalidado, neutralizado, inutilizado, desautorizado todo e qualquer conhecimento científico, já que a ciência é produzida a partir de trabalho de investigação, trabalho de análise dos dados, trabalho de verificação das relações entre os dados ou as ocorrências, para estabelecer, através de um método rigoroso e até certo ponto sofisticado, um trabalho que produz conhecimento. Assim é o trabalho científico, produzido através de conhecimento e não proporcionado apenas a uma percepção espontânea, como pretendiam uns antigos, e a título de que Descartes desqualificou ou descartou a possibilidade e a necessidade da ciência experimental, com seu chamado invento mirabile, que dispensaria as investigações experimentais e devolveria aos filósofos e aos teólogos o poder e a hegemonia no domínio do conhecimento, para que recuperassem o seu status político junto ao Estado absolutista, em que estavam desautorizados pela desautorização da física, da lógica e da metafísica cartesiana, acontecida aí no século XVI e XVII, pelo nascimento da ciência, em que um dos protagonistas mais referidos e verdadeiramente mais importante foi Galileu Galilei. Tá.
Sartre vai exatamente tomar essa direção, acompanhar a evolução científica da civilização, a evolução da civilização ocidental cristã, por consequência do nascimento e da evolução da ciência. Quer dizer, daí a ruptura com o empírico medieval, em que, repito, se sustenta e a que se remete a filosofia e a psicologia empírica ou empírico-metafísica. Isso tudo diz respeito ao primeiro parágrafo do texto Psicanálise Existencial, posto ali no Lettre Linnéen, e tal como já lemos. A psicologia é empírica exatamente por ser empírica, já que para a filosofia empírica a realidade é, na verdade, um conjunto de manifestações de forças ocultas ou transnaturais, que são entidades das quais as ocorrências de todos os dias são sombra. Quer dizer, tudo acaba remetido à ideia platônica da caverna, e as nossas percepções seriam percepções de sombra, daí a ideia de Descartes, de Merleau-Ponty e assim por diante, e o que valeriam seriam as percepções intelectuais que se dariam no interior, né, de nossa mente. Isso os gregos assim entendiam, e por isso separavam os inteligíveis, né, e os sensíveis. O conhecimento sensível, né, dado pelas percepções sensoriais, e o conhecimento intelectual, e absolutizavam e valorizavam e aceitavam como válido e verdadeiro somente o conhecimento intelectual. Nenhuma filosofia, até Sartre e inclusive Husserl, sustentou o esclarecimento dos fenômenos psicológicos, filosóficos, antropológicos nos dados da percepção sensorial, como faz a psicologia existencialista científica, como faz a ontologia, enfim, e a filosofia do Sartre. De sorte que, ao tratar da consciência como uma ocorrência empírica, aliás, física, virtual e antropológica, não estava Sartre contestando nenhuma crença metafísica nem religiosa. Também jamais uma teologia, seja qual for, seja a teologia cristã ocidental, em todas as suas escolas, em todos os seus credos, ritos ou coisa assim, jamais uma religião estabeleceu que a consciência sensorial fosse uma ocorrência espiritual. Nunca a percepção sensorial foi tida como ocorrência espiritual por nenhuma religião. Então, não estamos contraditando em nada a teologia, as crenças espiritualistas e coisa, ao acompanharmos Sartre no conhecimento produzido a partir das percepções sensoriais e da percepção compreendida e concebida e constatada como um fenômeno antropológico, né? Não há nenhuma negação nisso, nem nenhum confronto. Sobra espaço para as demais racionalidades que depois nós deveremos esclarecer melhor, com que nós deveremos ainda nos ocupar. Hoje queria, para avançar mais um pouco nessa compreensão da consciência como uma ocorrência empírica, ler o texto de Sartre, A Intencionalidade, uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. Esse texto Sartre escreveu em 1934, tal como Janson registra em Sartre dans sa vie, que traduzido para o espanhol saiu Sartre em sua vida, e lá, a página 115,
o Janson, que é doutor em Sartre, escreveu 4 livros sobre o pensamento e a obra de Jean-Paul Sartre, sendo ele Janson marxista e não vamos dizer, um adhesionista ou confessionista sartriano, confessional sartriano. Escreveu 4 livros sobre Sartre, dos quais um livro é sua tese de doutorado, que é o Sartre par lui mesmo. Francis Janson é doutor em filosofia sartriana. Ao lado dele tem Michel Contat e Michel Rebalcart, que são extraordinários nas notícias, nos registros de arquivo e tudo mais. Mas estou dizendo isso que o Janson, com o Sartre lá, achou no fundo da gaveta esse artigo que fora escrito em 1934, quando Sartre se encontrava na Alemanha, e só veio a publicar em janeiro de 1939, aparecendo na edição da Gallimard como anexo do Transcendance de l'Ego, preparado pela Sylvie Le Bon, filha adotiva da Simone de Beauvoir, que fez este trabalho com orientação, supervisão do Sartre e da Simone, trabalho que veio à publicação em 1934. Essa anotação de que o texto é de 39 deve-se ao fato de o aparecimento público desse texto tenha sido realmente em 39, ao inaugurar a coleção Situações, que traz os textos de Sartre publicados em revistas, jornais, etc., que são 10 volumes de situações, que traz os artigos de Sartre. O primeiro volume é de 1939 e traz esse artigo aí, uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. Estou registrando para fins de crítica genética, os técnicos de crítica literária sabem disso, essa notícia do Genet, mas estou a fazê-lo também porque, ao ler o texto, se compreende bem o momento de entusiasmo em que Sartre se encontrava na Alemanha, momento em que concluía, defendia sua tese de pós-graduação, estudando a personalidade ou a problemática do ego e da consciência na fenomenologia de Jean-Paul Sartre. Sartre é pós-graduado em fenomenologia de Jean-Paul Sartre por bolsa da Universidade Francesa para estudo em Husserl. O que eu disse? Jean-Paul Sartre. Tá. Jean-Paul Sartre é pós-graduado com tese defendida em 1934 a propósito da problemática da intencionalidade e do ego na fenomenologia de Husserl. Agora, parece que, obrigado, corrigimos e é bom que observe isso. E, naquele momento de entusiasmo da verificação das possibilidades que a noção de intencionalidade trazia para a filosofia, uma verdadeira revolução, efetivamente romper com a filosofia empoeirada que se ensinava na Sorbonne, como ele dizia em 1927, ao sabor dessa descoberta e constatação foi que Sartre escreveu esse texto, que é, na verdade, o manifesto filosófico, antropológico, psicológico de Sartre. Toda a produção posterior de Sartre está no âmbito desta revolução filosófica, antropológica, psicológica que Sartre vai realizar, formulando as respectivas investigações e os textos teóricos que vai produzir. Então, esse texto, uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade de Sartre, de 1934, é um texto que corresponde ao Manifesto Filosófico de Jean-Paul Sartre. A leitura vai mostrar que no primeiro parágrafo ele anuncia a superação de toda
a filosofia precedente, posto que é empírica, e depois já nos coloca a compreender o fenômeno da percepção como fenômeno antropológico e, neste fenômeno, a personalidade como uma ocorrência antropológica virtual, né? Pura intencionalidade. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo para fechar esse vídeo e deixar para um outro o restante. Então vou ler só uma parte do texto. Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl, a intencionalidade. Ele comia com os olhos. Esta frase e muitos outros sinais indicam suficientemente a ilusão comum ao realismo e ao idealismo, segundo a qual conhecer é comer. A filosofia francesa, após 100 anos de academismo, ainda está nisso. Todos nós lemos Brunswick, Lalande e Meyerson. Todos acreditamos que o espírito-aranha atraía as coisas para a teia, cobria-as com uma baba branca e as deglutia lentamente, reduzindo-as à sua própria substância. O que é uma mesa? Uma rocha? Uma casa? Um certo conjunto de conteúdos da consciência, uma ordem desses conteúdos. Ó filosofia alimentar! Contudo, nada parecia mais evidente. Não é a mesa o conteúdo atual da minha percepção? Não é ela o estado presente da minha consciência? Nutrição, assimilação. Assimilação, dizia Lalande, das coisas pelas ideias, das ideias entre elas e dos espíritos entre si. As rijas arestas do mundo entram roídas por essas diástases diligentes: assimilação, unificação, identificação. Entre nós, os mais simples e os mais rudes procuravam em vão algo sólido, algo, enfim, que não fosse o espírito. Por toda parte encontrávamos apenas uma névoa branca e muito ilustre, eles próprios. No parágrafo seguinte, ele já começa contra a filosofia digestiva do empirico-criticismo, do neocantismo, contra todo o psicologismo e tal, é que ele vai colocar a revolução que vai acontecer por força da noção de intencionalidade, retomada da filosofia de Husserl e trabalhada por ele em termos de intencionalidade, tal como a vemos e a constatamos por investigações científicas rigorosas, acontecendo todos os dias e graças à qual é possível e se realiza a ciência experimental. Aqui ele apenas registra com o que é que estamos cortando, com o que é que ele está cortando, o que é que estamos superando ao termos uma filosofia que se estabelece a partir das coisas do homem na relação com as coisas, com os outros, do fenômeno da percepção, posto que temos a consciência como pura intencionalidade ou como pura relação às coisas. A consciência como ocorrência virtual antropológica, porque no homem ela implica que o sujeito percipiente, quer dizer, o homem, ao perceber o objeto, se perceba sujeito da percepção ou se perceba no corpo a corpo com o objeto e com os outros. Portanto, no fenômeno da percepção, como já disse, compreendido numa perspectiva antropológica, inteiramente outra que a compreensão e os estudos da percepção feitos pelas psicologias empíricas, que ficam indevidamente, inclusive,
estudando problemas da fisiologia do olho, problemas da formação da imagem no olho, questões que pertencem umas à parte da física chamada ótica e que as esclarece e resolve muito bem, e a outra que pertence, as outras que pertencem à medicina, que as conhece e as resolve muito bem, providenciando lentes de contato, óculos, cirurgias e tudo mais, né? Tudo coisa que não tem nada a ver com psicologia, muito menos com filosofia. Mas é assim que trabalha a percepção, a psicologia empírica. Ao passo que a psicologia científica vai encontrar a percepção como fenômeno antropológico. É assim que Sartre descreve nesse texto, rompendo com a filosofia empírica, texto que é anexo, na verdade, do texto sobre psicanálise existencial, e assim que precisamos conhecer e compreender o fenômeno da percepção, em que encontramos a consciência como ocorrência antropológica virtual, para ganharmos o curso da ciência em psicologia, em psicoterapia e no esclarecimento de todos os fenômenos humanos. Não vou dissertar mais sobre esse parágrafo, tinha muito mais coisa a dizer, até por provocações a gente poderá fazer, e não vou também continuar a leitura do texto já, porque esse vídeo está de bom tamanho, então vamos fechá-lo por aqui, partindo para, num outro vídeo, analisar e compreender essa parte do texto em que Sartre expressamente esclarece a consciência como uma ocorrência virtual antropológica. Então, agradecemos a homenagem de nos acompanhar e convidamos para o próximo vídeo, em que esclareceremos, continuando o que fizemos no seminário anterior, esclareceremos, documentaremos, analisaremos a consciência intencional, tal como Sartre a descreve aqui, como uma ocorrência virtual antropológica. E virtual, conforme a noção de virtual, já fizemos ver isso no seminário anterior, que vem aí no domínio da ciência corrente, desde a física quântica até os acontecimentos do nosso cotidiano. De sorte que não se trata de uma metáfora, nem de uma invenção sartriana ou de quem quer que seja. É o uso de uma noção científica que vale da física quântica até a física dos nossos dias. É isso que o Sartre está fazendo e é disso que nos ocuparemos então no próprio vídeo. Muito obrigado e até lá.